Provérbios 27:7 diz assim: a alma farta pisa favos de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Vamos tentar repetir todos juntos na versão que você tem aí, eu na minha, e ver que bagunça santa que vai dar isso? 1, 2, 3. A alma farta pisa favos de mel, mas para a alma faminta, todo amargo é doce. A gente lia mais, né, a igreja toda junta quando era uma versão só, né? A gente tinha a versão, no nosso caso era corrigida, né? E provavelmente no caso da presbiteriana geralmente é atualizada, né? Então a gente lia mais. Hoje em dia, com esse monte de versões, fica um pouco mais difícil, né? Queridos, eu me vi parado nesse texto. Esse texto, ele mexeu comigo no momento do livro Paixão por Sua Presença. E depois isso ficou latente em mim, e aí é interessante como esses links vão acontecendo, né? Aí eu comecei a meditar nisso, pensar nisso, e me veio um tema no meu coração. Um tema no meu coração, na madrugada de oração também veio uma passagem bíblica, a gente vai depois falar sobre ela também. E veio um tema no meu coração, e de vez em quando acontecem esses temas mais pessoais, né? Parece que são pessoais. Há um tempo atrás, por exemplo, eu tive um tema assim, eu falei, veio o tema e não veio a mensagem, né? Mas o tema já me sugeria uma boa mensagem, que era ladrão de felicidade, se eu não estiver enganado. E eu nunca tinha visto esse tema, mas daí eu fui dar uma olhada na internet, se alguém já tinha pregado sobre ele, porque não me parecia algo assim tão único, né? Só eu recebi esse canal. Parece música, né? De vez em quando você está lá na música lá e as notas se cruzam ali, alguma coisa parece meio uma coisa com outra. E aí eu vi que o pastor Hernandes Dias Lopes tem uma mensagem dessa, aí eu arquivei o assunto, falei, já está mais do que bem pregado, e deixe quieto. E nesse caso aqui eu não consegui fazer isso, porque o tema que me veio na mente foi fome do quê? E aí eu também fui para a internet para dar uma olhada, e essa eu já tinha ouvido. Na do Hernandes eu não lembro nunca de ter ouvido essa mensagem, só talvez em algum momento eu possa ter ouvido isso, e ficou isso na minha mente, no meu inconsciente, mas eu não lembro disso. Então parecia que eu recebi aquele tema. Nesse caso, me veio na mente, eu acho que já ouvi esse tema, fome de quê? E aí fui dar mais uma olhadinha na mensagem do Luciano Subirá, que ele tem essa mensagem, fome de quê? E as coisas foram se cruzando. Aí hoje eu estava aqui sentado aqui, e a irmã Ilai chegou para mim com um papelzinho aqui, Deuteronômio 8:2. Depois vocês vão ver a conexão disso. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, para saber o que estava no teu coração. Daqui a pouco isso vai fazer mais sentido. Quem estava na oração da manhã, lembra que nós lemos esse versículo, essa passagem hoje, na oração de manhã, e é um pequeno spoiler do que a gente vai falar. Mas vamos lá, queridos. Em cima disso, eu me debrucei em cima disso e comecei a pensar todos esses dias sobre essa questão. E aí eu confesso a vocês que a minha mente ficou borbulhando entre muitas e muitas situações, aonde eu me encontro nesta passagem bíblica, porque isso na realidade a Bíblia acaba mostrando para nós um comportamento humano, o que a gente é isso que a Bíblia revela, né? Ele está dizendo aqui que a gente faz isso, é isso que a Bíblia está dizendo. E se a gente rapidamente parar para pensar, você consegue se enxergar nisso? Você já se viu fazendo isso? Você consegue entender como que este processo acontece na nossa vida? Então, quando a gente pensa, queridos, a alma farta pisa favos de mel, aqui talvez a expressão ela fica um pouco oca. A gente pode tentar chegar lá, mas não ficaria tão bem explícito para nós quando o complemento vem. O faminto, o amargo é doce. Até na imagem que foi feita hoje, colocaram a foto de um limão, né? Quando o limão passa a ser doce. Você já teve em algum momento uma fome muito grande? Você já teve uma necessidade muito grande? E já percebeu qual é a sua atitude frente àquilo que você tanto precisa?
Talvez aqui a gente precisa conceituar uma outra questão: querer. Eu geralmente uso muito, principalmente na casa de pais, na lição de número 2, na lição 2, Zaqueu é 2, né? Onde a gente trabalha a questão do querer, né? A pessoa que realmente quer. Quem quer, faz. Dá um jeito e faz. E quem não quer, inventa desculpa. É ou não é? Não é desse jeito? Uma mesma coisa, queridos, que nós, em algum momento hoje, a gente olha e despreza, se a gente voltar um pouquinho a nossa mente lá atrás, essa não era a nossa atitude antes. E frente a coisas boas, frente a coisas que de repente em algum momento, eu lembro que em Curitiba era muito comum nós comermos em rodízio de carne, que é espeto corrido que a gente chama, né? Aquele espeto que vem era muito comum porque o preço era interessante. E o preço era quase o mesmo preço do que qualquer buffet. Então a gente acabava indo para um local desses assim quase que a semana toda. No entanto, queridos, no primeiro dia você até come carne. No segundo dia, se fizer um esforço e selecionar, talvez você coma carne. No terceiro dia, você vai ter que selecionar muito para querer comer carne novamente. Do quarto dia a seguir, você vai ver que a tua fome já não é mais a mesma. Você já ficou muito seletivo, mas muito seletivo. Aquela picanha que você comia de um jeito, agora você já olha para ela e fala, não sei se hoje eu quero picanha. Então, o que muda daquele primeiro momento para aquele que todo dia está recebendo? E agora nós vamos para uma passagem também bem conhecida nossa, em Deuteronômio, capítulo de número 8. Deuteronômio, capítulo 8. A partir do verso 2, que está até aqui na tela, aqui. Vou pôr aqui que fica mais fácil. Está com a qual aqui? Com a corrigida. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. 3. E te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Preste atenção principalmente na parte que está dizendo ali que Deus deu um maná que nem eles conheciam, nem os pais deles conheciam. Algo exclusivo, especial, com um sabor diferenciado. No começo, o maná era uma maravilha. Eles mesmos olhavam para aquilo, dizendo que coisa maravilhosa. Mas com o tempo, só maná, está na hora de vir uma carne, né? Só maná o tempo todo, cadê a carne? É interessante, queridos, como a gente enjoa das coisas. É interessante como vitórias que no passado a gente olhava e falava, eu lembro do tempo que eu pensava, o dia que eu tiver um carro, hein? O dia que eu tiver um carro. Eu lembro dos sonhos de ter pelo menos uma meia água, uma casa com duas peças e um banheiro para mim. Eu pensava, esse vai ser um palácio para mim. E de repente a gente vai conquistando outras coisas, né? Eu lembro quando ganhava um salário mínimo, naquela época, R$270, e sonhava o dia que eu ganhar 2 salários mínimos. Eu trabalhei numa empresa dentro da Petrobras, se chamava Ultrafértil. Ela trabalhava com fertilizantes. Dentro da Petrobras, eu naquela época era guarda-mirim. Guarda-mirim, existe um local em Curitiba onde são treinados o que aqui chamaria de menores aprendizes. E lá, naquela época, coisas aí para aqueles que, tipo Samuel, assim, que é uma pessoa já mais experiente, pastor Falteci, né? A gente fazia datilografia. Quantos conhecem datilografia aqui? Aqui tem bastante, né? Datilografia. Você tinha que digitar 120 palavras por minuto. O teste era de datilografia. Quando ia fazer o teste, tinha que fazer o teste. Não podia olhar para digitar, tinha que ler e digitar.
você fazia auxiliar de escritório, você ia para a horta, a gente plantava as coisas. Então 6 meses você era recruta, depois você ganhava uma farda, e aí eles tinham convênio com praticamente todas as grandes empresas, Bosch, Volvo, New Holland, que se imaginar praticamente eles tinham. E essa era uma das grandes dentro da Petrobras. E eu era um rapaz novo, começando essa história de trabalho, e de repente me vejo dentro daquela empresa onde ali você trabalhava com bicicleta lá dentro, tinham 5 guardas-mirins lá dentro, trabalhando de bicicleta, fazendo a rota para entregar o que chegava do correio. Então você saía, para você ter uma noção do tamanho, cada um fazia a rota, isso a gente fazia o dia todo, né? Chegava o correio de tempo em tempo e a gente ia entregar os documentos. E aí quando eu cheguei lá, aquele mundo para mim era maravilhoso, irmão. Eu olhava aquilo, meu Deus, que empresa grande, que coisa maravilhosa. O ônibus pegava eu na porta de casa. E pensa num ônibus chique. Aqueles ônibus assim de viagem. Pegava eu na porta de casa. Aí chegava lá, irmãos, o meu sonho era tomar um pacote de leite sozinho. Eu amava tomar leite, só que ia comprar com a mãe em casa, era tudo sempre, né? Um pouquinho. E leite gelado eu amava, no pacotinho, aquele lá eu amava, eu queria tomar uns copos daquele. Tinha na mesa, assim, já quando você chegava, já tinha já o leite gelado em cima da mesa. Leite é bom? É bom, mas para ajudar, tinha máquina de Coca, Fanta, Sprite, etc. Você tomava à vontade aquilo. Era um bandejão, que eles chamam, né? Que o contrafilé, irmão, ele quase absorvia toda a bandeja. E uma comida muito bem feita. Irmão, eu falei, estou no céu. Que coisa maravilhosa. Era todo dia aquele negócio, eu ia assim com prazer. Na fila, você já começava a ouvir o povo, de volta, o mesmo contrafilé de sempre, de volta, não sei o que lá. Esse refrigerante está com pouco gás. Esse refrigerante está faltando gelo. E você nem ligar, porque para mim eu estou no céu. Eu não tomava coca todo dia, não tomava refrigerante todo dia, né? Então eu pensava que estava no céu, mas com o tempo, estava eu também na fila já reclamando de tudo aquilo que um dia parecia um pedacinho do paraíso. De repente, o mel começou a ser pisado. De repente, a gente precisa passar pelo amargo para valorizar e encontrar sabor no amargo. Já se viu assim, queridos? Podia citar inúmeros processos da minha vida, aonde eu tive momentos de mel, ou momentos amargos que eu saboreei como mel, e momentos que eu pisei o mel. E momentos, inclusive, que Deus fez eu passar novamente para o amargo, para voltar a ganhar novamente o paladar do mel que eu havia perdido, do doce que eu havia perdido. De repente, em algum momento, a gente ora por vitórias na nossa vida, pela esposa, pelo esposo, pelo filho, pela carreira, pelo trabalho, por coisas que de repente, se viesse pelo menos, né? Pelo menos. Eu lembro quando eu orando por um carro, falei, cansei de usar carro velho. Na época, os carros assim, tudo, carro que eu ia buscar com os amigos, assim, empurrando. Passavam mais na oficina do que funcionando. Quando funcionava era testemunho. Vou dar um testemunho que ele funcionou essa semana. Eu vivia sócio de oficina. E chegou um tempo que eu falei, chega, Senhor, pelo menos 10 anos. Pelo menos 10 anos. Eu sei que não tem condições, pelo menos 10 anos. E então eu entrei no meu primeiro carro zero, sem um centavo no bolso. Deus fez uma virada na minha vida. Daqui a pouco, irmãos, não muito tempo depois desse, aquele doce, de repente eu comecei a olhar para o carro, vi um monte de defeitos, esse carro está batendo aqui, carro novo, irmão, novo, já, não, tem que melhorar esse motor aqui já não é tão forte, esse carro aqui, e você começa a encontrar defeito onde não existe defeito. De repente, a gente começa, por causa das vitórias, a gente começa a pisar o mel. A gente pisa o mel quando a gente não percebe aquilo que Deus faz. Israel fazia isso o tempo todo. Então o que a gente quer hoje pensar aqui é um pouco sobre isso, queridos. O quanto a gente tem pisado o mel
e o quanto nós precisamos revitalizar o nosso paladar para encontrar sabor naquilo que uns dias atrás, se você voltar à sua mente, era sonho de consumo. Mas de repente agora, todo dia, mesma vitória, mesma bênção, mesmo maná, Deus o tempo todo, Deus ouvindo oração, Deus fazendo, Deus presente, sem problema. Parece que de repente a gente começa a procurar problema. De repente a gente começa a inventar problema. E é aí que geralmente a gente realmente cria problema. Então, queridos, em primeiro lugar, o que eu queria pensar com vocês aqui, para a gente começar aqui, está no Salmo 1. Vamos lá? O Salmo 1, queridos, se a gente fosse extrair uma grande expressão daqui, porque o que mais tem aqui são expressões grandiosas, né? Mas eu vou tirar uma aqui. Qual é a maior do texto, como se fosse assim, o porquê do texto? O porquê do texto, ele se encontra no verso 2, na estrofe 2 aí. Como os salmos são cânticos, né? Na estrofe aí 2. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Em outras traduções diz que o seu prazer está na lei do Senhor. Se você olhar para todo o Salmo 1, você vai perceber que tudo está condicionado a essa questão. Porque quando ele está falando ao contrário, ele volta um pouco do verso 1 a seguir, que ele diz como é feliz. Então a satisfação está dentro da razão de ser feliz, e o que essas pessoas bem-aventuradas ou felizes são e fazem. E ele vai dizer nos versos seguintes, dizendo: as pessoas não dão conselhos, não seguem o conselho de ímpios, ela não imita a conduta de pecadores, ela não se assenta na roda dos escarnecedores. Se coloca para mim a versão corrigida, por gentileza, do Salmo 1 e o verso 1. Ele não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Isso daqui é praticamente, queridos, um processo do pecado progressivo, que ele acontece do que a gente enxerga dentro desse texto. E eu quero exemplificar aqui com alguém. Alessandro, que bom que você está aí, Alessandro. Como você é o cara mais, né? Vem aqui por gentileza. Você hoje vai fazer o papel de ímpio, mas você não é, você é santo. Você é santo, você é homem de Deus, escolhido por Deus, amém? Então o texto está dizendo ali que a primeira coisa que acontece são pessoas que ouvem conselhos de ímpio. Então no primeiro momento, queridos, é apenas conversa, é apenas uma fala ali, uma fala aqui, e isso está te atraindo, e você está trazendo isso para a sua vida, indiretamente. Talvez você até não leve em conta o que essa pessoa está dizendo no primeiro momento, mas vai dormir com esse barulho. Vai começar a pensar nesse tipo de coisa, né? De repente o ímpio disse como que você tem que fazer para educar seu filho, o que você tem que fazer com o seu marido, com sua esposa, e etc, etc. E no primeiro momento, obviamente, crente como eu e você somos, você diz, não, capaz que eu vou fazer uma coisa dessa, mas vai dormir com esse barulho. E aí isso começa todo dia batendo no seu coração. Mas o texto diz que esse tipo de gente, ele se detém. Então, dá a impressão que no primeiro momento, vem aqui, Alessandro, essas pessoas estão caminhando e conversando e ouvindo. Caminha comigo, por gentileza. Caminha comigo, estão caminhando, conversando, ouvindo, não tenho tempo, mas vai falando, mas em algum momento se detém. Ele para, aí já começou a mudar o nível, né? Porque quem anda e fala, não dá tempo, eu tenho que ir, é nível 1. Mas no nível 2, ele já começa a parar e ouvir. Fale mais sobre isso. Explique melhor essa questão. Quer dizer, já começou a entrar muito mais no coração. E o nível 3? Já se assenta. É progressivo. Quando você começa a dar ouvido, daqui a pouco você para e daqui a pouco você está sentado. Obrigado, querido. Então ele está dizendo o texto que bem-aventurado é quem não faz isso. E a pergunta é como não fazer isso? E aí ele diz no verso 2, porque essa pessoa, ela é ao contrário de fazer essas coisas, ela tem o seu prazer, a sua satisfação na lei do Senhor, na palavra do Senhor. Então, como que ela está vencendo esses conselhos que os ímpios o tempo todo dão? Não tem jeito, é ou não é?
Sem querer você está ouvindo conselho de ímpio, numa TV, num vídeo, conversando com alguém, na família, sem querer esses conselhos estão vindo o tempo todo, você não está nem pedindo conselho, e eles estão ali flutuando, e de repente quando você vê, eles estão no teu coração. No entanto, ele diz, ao contrário disso, você medita na lei do Senhor. A sua satisfação está na lei do Senhor, então você vai meditar nela. O seu prazer está na lei do Senhor, então você vai meditar nela. E aí ele diz que isso tudo trará resultado sobre a sua vida. Você será como uma árvore plantada junto a ribeiros, e aqui o processo é todo de prosperidade, de bênção, de Deus está patrocinando a sua vida, abençoando a sua vida e abençoando a sua história, porque é a matemática automática desta sentença. Se você tem prazer em Deus, você busca a Deus e automaticamente você vai receber tudo aquilo que Deus disse que você receberia. Então, queridos, a primeira equação que a gente quer trazer aqui é trabalhar a nossa satisfação e o nosso prazer. Porque é nisso que a gente se perde e perde o sabor do mel. É aí que a gente começa a buscar prazer e satisfação em coisas que não têm fim. A melhor casa deste planeta não vai te trazer satisfação e prazer completo. O melhor carro, o melhor salário, não vai te trazer satisfação e prazer completo. O endereço da satisfação completa e do prazer completo está na sua filiação, no seu pai, você encontrar e entender que você é filha e filho de Deus, e aqui nós precisamos nos resolver na nossa vida com Deus, sentir em Deus o prazer muito maior do que a hora que você vai pegar aquele carro zero na concessionária, cheirando novo, e é bom demais, né? Mais prazer do que quando a gente vê a nossa carteira sendo assinada com aquele salário que você sonhava, ou aquele contrato que você assinou. Mais prazer do que tudo isso. Nós estamos, glória a Deus, aleluia, glória de Deus, mas você já sabe que eu amo casa de paz, né? Amo célula, mas amo casa de paz com 1% a mais, eu acho. Para deixar a coisa ali, né? 49% a 51%. É que um depende do outro, né? Tudo isso dali para mim é a tríade da bênção. A tríade da bênção é célula, casa de paz e encontro com Deus. Esse daqui é o processo de ganhar vidas, levar vidas para o reino, vidas para o céu. E nesse processo aí, queridos, glória a Deus, Deus está nos dando um ano assim extraordinário. Eu já falei para vocês, acho que há alguns anos, que o meu sonho é fazer 12 casas de paz por ano. Mas o meu sonho é tipo assim, uma em janeiro, uma em fevereiro, uma em março, uma em abril. E nós estamos eu acho que estou fazendo 3 ou 4 casas de paz por semana, né? Tem mais 6 casas de paz na fila. Então, parece que condensou, está tudo aqui. Estou até preocupado, porque agora tem que viajar agora para Israel, tem algumas casas de paz para acontecer. Mas no final das contas, o Senhor tem nos dado algumas estratégias também para isso. E por que eu estou citando isso? Porque uma das casas de paz que nós estamos, a pessoa disse para mim que ela não tem força, ela ama a Deus, gosta de ir à igreja, mas não tem força para ir à igreja. E isso veio depois que eu falei para ela, se você quiser, se realmente você estiver focado nisso, se o querer entrar em ação e você querer de fato, então isso vai acontecer. E ela disse, eu quero, mas eu não tenho força. Eu acho que nós não entendemos o que é querer. Conversando com ela, eu comecei a pensar, as pessoas às vezes não entendem o que é querer, porque a gente está num universo, assim como também aqui, a nossa língua ela é muito rica, né? Quando você pega um grego, um hebraico, você vai para a mesma palavra amor, você tem variantes para você entender de que tipo de amor você está falando. Para nós o querer também é para tudo, né? Eu quero, a gente nem quer tanto e a gente fala que a gente quer. E o querer é fundamental em qualquer processo, no processo terapêutico, irmão. Se a pessoa não quiser, pode dar os melhores feedbacks, não vai. A mesma coisa vai acontecer no processo de libertação ou em qualquer uma outra coisa. Então eu vou tentar aqui comparar o que a gente fala quando a gente fala de querer. O que a gente fala quando a gente fala de alguém que quer, faz acontecer. Quem quer,
dá um jeito, resolve e faz. O que significa isso? Existe uma que a gente falava na juventude, que a gente falava entre nós, entre homens, né? Quando uma pessoa está numa situação de apuro, de risco pela sua vida, se ele estiver no meio de uma roça e vier aquele boi, vem daquele jeito assim, dizendo, agora eu pego você. Irmão, eu não sei qual é a sua vida de atividade física, mas você vai pular uma cerca ou um muro de 3 metros, sem colocar a mão e não vai nem saber como é que você fez isso. Entra em ação, nesse momento, uma autoproteção, um desejo tão grande de salvar a sua vida, que você vai esquecer que você não tem capacidade de pular aquele muro. Você vai dar um jeito e vai pular aquele muro e vai passar para o outro lado. E para exemplificar também, você poderia fazer uma pergunta: o que hoje, que se acontecesse nesse momento, você largaria tudo para resolver? Para essa pessoa, por exemplo, eu fiz o exemplo dos seus filhos. Se seu filho agora está trabalhando, você precisa do trabalho, você está lá na sua empresa trabalhando, mas de repente alguém liga e fala, eu preciso de você urgente aqui agora. Qual é a chance que você não coloque em risco até a tua carreira para ir lá atender o seu filho? Então acho que aqui a gente começa a entender de que querer a gente está falando. É aquele que não vê limites, é aquele que realmente larga tudo, faz e olha, no final das contas não sabe nem como fez. Ele só está olhando um alvo definido. É por aí que a gente vai entender o que é prazer e satisfação maior, plena, queridos. Porque nós vivemos num mundo onde a gente quer tudo e a gente não consegue muitas vezes definir o que é necessidade e o que é querer. É apenas uma vontade. E a gente confunde isso na nossa vida espiritual. Então, se a gente percebe que Deus é a coisa mais importante, sem Ele não dá, eu preciso amá-lo acima de todas as coisas, essa é a relação única que a gente tem que ter com Deus, mas eu não vivo isso jogando a culpa no trabalho, na correria, nos meus vícios, nos meus desejos, etc., eu não entendi o tamanho da necessidade, e a verdade, nua e crua, é que eu não quero ainda. Porque o dia que eu quiser, meu querido, o dia que as pessoas que vieram até Jesus, o dia que eu aceitei a Jesus, a minha vida estava na lama, não havia a menor possibilidade de futuro para mim. Eu não passaria de 20 anos de idade, mas nunca, não havia possibilidade de eu entender que na sociedade existia lugar para mim. Na vida que eu levava, a sociedade, eu era um excluído da sociedade. No bairro todos diziam só matando. No entanto, quando eu vim para Jesus, eu vim numa certeza, eu preciso de Deus, e eu sei que Deus pode fazer, e Ele foi construindo, e Ele foi transformando, e Ele foi operando, e Ele faz, mas o passo tem que vir, por mais que você não veja futuro, o meu prazer e a minha satisfação define a minha prática de vida, é o que o texto do que Salmo está dizendo, está dizendo, você tem satisfação? Então você vai meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Não, eu não medito de dia e de noite, então você tem algum tipo de querer aí, nível talvez 1, 2, 3, mas ainda não é a satisfação que nos levará a dizer, eu não posso passar um dia sem meditar nessa palavra. Eu estou aonde eu estiver e a palavra está borbulhando no meu coração. Eu esteja onde eu estiver, em qualquer situação, eu preciso de Deus. Menos do que isso, a minha satisfação ainda não está no lugar que Deus sonha para a minha vida e para a sua vida. Amém, queridos? Então, em primeiro lugar, para que a gente não perca o sabor do mel, queridos, vigie ou examine a sua satisfação. Em segundo lugar, queridos, a gente precisa entender o que diz em Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Joga para mim aqui, por gentileza. Eu sei que vocês sabem de cor, mas eu vou colocar aqui para a gente ler junto. Vamos lá? 1, 2, 3, valendo. 1, 2, 3. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu. É
é exatamente isso, em outras palavras, que ele está falando, quando ele está falando daquele que pisa favos de mel e que o amargo é doce. É exatamente isso que ele está falando, dessa pessoa que pisa favos de mel. Antes ela não fazia isso. Se ela estivesse com fome, ela jamais faria isso. O problema está na fome. Se você olha para o texto, essa é uma igreja, entre as tantas igrejas, que estava pronta para tirar um 10. Ela tirou um 9,9, irmão, maravilhoso. Eu mesmo já estava falando, eu sou Éfeso. Mas quando você chega no verso 4, aí parece que é um problema, mas que está impactando todas as outras virtudes que essa igreja tem. E aí ele diz qual é a solução. Ele diz, você precisa, primeiro, saber que você perdeu o seu primeiro amor. Se essa consciência não estiver em nós, a gente vai continuar procurando outro sabor de mel. Não é que eu não gosto mais de mel, deve ser isso. Entenda, toda vez que eu estiver falando de mel, eu estou falando daquilo que muitas vezes na nossa vida perdeu o sabor. Aquilo que em algum momento já foi melhor, mas que hoje está te incomodando. Que hoje você olha isso como algo, sabe, eu não vejo mais prazer nisso. Eu não vejo mais, e eu estou falando de coisas boas. Estou falando até de ações que, quem sabe, há um tempo atrás, você buscava mais, orava mais, lia mais, congregava mais, e etc, e etc. Tinha sonhos, almejava mais, mas hoje não é mais a mesma coisa. Então, sempre quando eu estiver falando disso, pense não exatamente no mel, estamos falando de coisas aqui. Estamos falando talvez de relacionamentos, estamos falando talvez da saúde, estamos falando daquilo que hoje para você precisa recuperar o seu primeiro amor. E aí ele diz, primeiro você precisa ter essa consciência. Tem essa consciência? Então você lembre-se aonde foi que isso aconteceu. Então aqui, queridos, é uma das coisas fundamentais para a mudança. A gente fazer essa autoanálise, a gente realmente ir lá atrás e ver como que eu pensava antes e por que mudou tão radicalmente. O que foi que me fez eu mudar? O que foi que fez eu perder a meta e o alvo? Talvez eu esteja falando com gente que estava pedindo dons espirituais e faz muito tempo que você já não pede mais. Talvez eu esteja falando com alguém que sonhou em ser missionário, sonhou em pregar a palavra, sonhou em fazer algo e de repente não sente mais a mesma chama. Então lembre-se quando foi que isso parou. Lembre-se por que foi que isso parou. E aí você precisa tomar mais duas atitudes. A primeira, arrepender-se. E a segunda, praticar as obras do início. Está aqui a receita do sucesso. Se em primeiro lugar, queridos, eu preciso averiguar a minha satisfação, em segundo lugar, eu preciso voltar ao meu primeiro amor. Eu preciso voltar a saborear o mel com sabor de mel. Se não, fica tranquilo que Deus vai resolver isso. Ele vai trazer amargos à nossa vida, que a gente vai falar, que coisa maravilhosa. Estou quase sentindo gosto de mel nesse limão. Porque muitas vezes nós precisamos passar por processo. Ele faz isso o tempo todo na vida de Israel. Em terceiro lugar, queridos, Deuteronômio capítulo 8, queridos, ele está falando para nós, Deus está dizendo para nós, que Ele tem um processo que Ele faz em nós, e esse processo tem finalidades claras. A finalidade do processo de Deus é revelar quem somos, mas revelar quem somos para Deus, Deus precisa descobrir quem eu sou? Deus não sabe quem eu sou? Deus não sabe quem você é? Não. Deus sabe exatamente quem a gente é. Então, quando Deus está nos provando, nos humilhando, Ele está revelando o que a quem? Ele está revelando nós a nós mesmos. A gente é muito Pedro, irmãos. Quando Jesus disse, Pedro, hoje você vai me negar. Não tem jeito. O que a gente diz? Jamais. Todos os outros podem te negar, mas eu jamais te negarei. É a gente, é ou não é? E de repente a gente se vê igual Pedro, na primeira serva que vem, não precisa nem de soldado, não precisou nem de uma espada, só precisou alguém na multidão dizer para ele, você é um deles, pronto, é o suficiente, para aquele Pedro que estava dizendo jamais, de repente se ver fazendo.
E Deuteronômio grita isso, ele está dizendo: eu humilhei vocês, eu levei vocês por situações, vocês passaram fome porque eu estava provando vocês. Ou seja, eu deixei a vida de vocês amarga para vocês aprenderem a saborear a vida como se fosse doce. Eu estou treinando você. Quando nós passamos por situações, queridos, no mínimo a gente sai mais forte, é ou não é? Você já se viu algumas vezes, não precisa me falar, tá? Fala só para o Espírito Santo. Você já se viu alguma vez soberba espiritual, sem querer? Soberba espiritual é o seguinte: você vê alguém numa situação reclamando e dá aquele sentimento dentro de você assim: já passei por coisa pior, que essa pessoa reclamando por uma coisa menor. Mas logicamente, se é crente, você repreende essa voz e diz: jamais, eu não posso subestimar a dor do outro, né? Mas de vez em quando essas vozinhas vêm no nosso coração. A gente, sem querer, a gente olha para o outro e quer fazer uma equiparação. Isso não é justo. No entanto, queridos, o que a gente precisa entender é que no processo de Deus, Deus nos fez mais forte. Não é porque a cor dos seus olhos que você é mais forte. Não é porque você levanta mais peso, que você é mais bonito, mais inteligente. É porque Deus te colocou em processos que hoje você pode desfrutar de uma fé mais forte. José chega onde chega e é quem ele é, porque Deus faz na vida de José o que fez. Deus precisava de alguém para administrar tempos de vacas gordas e tempos de vaca magra. O que Deus faz? Manda José para a casa de Potifar, lá tem vaca gorda, ele administra muito bem, tira a nota 10, mas ainda falta vaca magra, vai para dentro da prisão, lá vai ter que administrar pobreza, vaca magra, aí ele sai nota 10 nas duas matérias, está preparado agora para governar. Então quem que faz isso nele? O próprio Deus. Se ele consegue perdoar os irmãos, é porque todo o processo foi construtivo para ele. Então, o que Deus está fazendo, queridos, para que a gente aprenda a saborear a vida, é nos levando por processos. Nós estamos na campanha sobre esperar com paciência no Senhor, e se tem uma coisa gostosa, queridos, para fazer campanha é um tema como esse, né? A gente quer campanha de tipo assim: estou abrindo o mar, estou te dando vitória, receba. A gente quer campanha assim. Mas de repente, a campanha é esperar com paciência no Senhor. A Bíblia nos diz que é necessário ter paciência. A Bíblia também nos diz, queridos, que a nossa vida, ela depende de paciência. As nossas vitórias dependem de paciência. A gente pode, por impaciência, não receber a nossa promessa. Lembra de Saul? Está explícito isso. Não precisava nem de um texto bíblico, que nós temos outros textos para ancorar isso, mas nem precisava, só olhar para a vida de Saul, ele resolve oferecer o sacrifício e Samuel chega. Há segundos, queridos, esperou 7 dias, mas de repente não esperou algumas horas, e foi o suficiente para ele não receber a vitória, e o próprio Samuel disse: hoje eu te confirmaria, Deus te confirmaria, mas ele resolveu ser desaprovado por o quê? Por ansiedade, por medo, por incerteza, por não confiar, por não ter paciência, por não esperar. Será que isso tem alguma coisa a ver conosco? Eu já contei para vocês desse processo do carro, né? Depois de tanto passar por essas lutas de carro, talvez alguém aqui não ouviu, eu falei: Simone, chega, agora a gente vai orar até receber um carro melhorzinho, pelo menos 10 anos de uso. E fiquei 1 ano e tanto sem carro, indo de ônibus para o trabalho, ela também de ônibus, para a igreja a gente ia de ônibus, a gente ia todo dia para a igreja, irmão, todo dia para a igreja, e nessa época já tinha 2 filhos já, e os 2 filhos carregando no colo, e Curitiba, para quem conhece, a minha região ali principalmente, é tudo de morro, não morro assim, desses morros assim, mas são bem íngremes assim, são estradas assim bem, são bons aclives e declives. E aí, queridos, oramos, e no final lá, 1 ano e pouco depois, a Simone, pela primeira vez, ela disse para mim: acho que eu não estou aguentando mais, eu acho que agora está na hora de comprar um carro. E ela tinha lá um acerto que ela fez lá, na época eram uns R$2.000, era bastante dinheiro naquela época,
E falei, amor, vamos esperar um pouco, porque eu estou sentindo que a vitória está chegando aí. E eu sempre fui o mais ansioso nessa área, não sei porquê, né? Não sei se é todo homem, mas eu mesmo pensava mais no carro do que numa casa. E dessa época eu estava assim, com o coração bem tranquilo, esperando em Deus. No final de tanto ela vir falar e tal, e etc, falei, então vamos comprar. Foi o melhor Passat que eu comprei até hoje. Tudo funcionava no Passat, tudo. A lataria estava 100%, o motor estava 100%, o pneu estava 100%, por dentro estava 100%. Nunca foi assim. Sempre era se o motor está bom, a lataria não está bom, se a lataria está bom, o motor não está bom. E era sempre assim, você comprava para ver o que você arrumava depois. Nessa estava 100% Passat. Eu não lembro se a gente deu uma volta com o Passat. Eu acho que a gente só foi buscar o Passat e estacionou na garagem. A gente estava acostumado a ir de ônibus. Não, eu vou chutar aqui, talvez 30 dias depois, eu entrei no meu primeiro carro zero. Às vezes a gente está tão perto da vitória, irmãos, tão perto da vitória, e a gente acaba às vezes se precipitando. Deus conhece o nosso coração. E eu quero finalizar com vocês, queridos, em quarto lugar. Temos alguns textos aqui. O primeiro deles está em Mateus capítulo 4, que faz consonância com Deuteronômio 8 também, quando Jesus está sendo provado, e ele diz que nem só de pão o homem viverá. Vocês lembram desse texto? Eu não vou ler esse, eu vou ler só João capítulo 4 com vocês, então. Evangelho de João, no capítulo 4, queridos. A partir do verso de número 31, preste atenção para a gente finalizar. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos, vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Queridos, nós falamos aqui sobre a doçura do mel ou não, ou a doçura do amargo, é você que escolhe, né? Se você quer aprender a doçura pelo amargo ou pelo mel, o mel é melhor, tá? E nesse caso aqui a gente precisa refinar o nosso paladar, e o exemplo do nosso paladar precisa ser por aquele que é o exemplo. Quem é o exemplo? É Jesus. No capítulo 4 que nós lemos, Jesus está em jejum, e então Satanás diz para ele transformar as pedras em pães, e Jesus diz, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, que tem tudo a ver com Deuteronômio capítulo 8, é dali que Jesus está tirando essa expressão para mostrar para Satanás. O que Jesus está revelando ali? Propósito. Jesus está revelando ali o que saciava ele. Jesus está revelando ali o que é mel para ele, o que é doce para ele. Jesus está revelando ali o que importa de fato e de verdade. E de repente agora, no meio de uma conversa da mulher samaritana, no hiato ali, entra um buraco, que a gente está tão acostumado a olhar sempre para a conversa da mulher samaritana, no momento em que ele está falando dos verdadeiros adoradores, que ela tem 5 maridos e aquele negócio todo, e de repente a gente não olha tanto para uma revelação tão poderosa como essa. E como Jesus, muitas vezes, tratando de reino e das coisas importantes, ele faz a relação do comer, né? Assim como nós lemos nos textos, né? Uma comida eu tenho para fazer. Lembra do capítulo 6, a guerra que deu por causa da comida? Ao ponto de alguns discípulos abandonarem Jesus, quem não come do meu corpo, quem não come do meu sangue. Sempre o tempo todo ele entrelaçando esse assunto a um dos fatores que talvez seja mais relevantes para a sociedade, que é a alimentação. Assim como também a segurança que ele trata no capítulo 6 de Mateus, quando ele está falando para nós não andarmos ansiosos com o que é a vez de comer, lembra? Tudo isso mostrando que a gente precisa entender qual é o sabor da vida, essa é a verdade. E Jesus tinha claro isso na sua rotina. Tanto que ele está dizendo aqui, os discípulos vão para a cidade para comprar comida. Quando eles voltam, ele está falando com a mulher. Depois desse momento, Jesus fala com eles, mestre, os discípulos dizem para ele, mestre, come alguma coisa. E ele disse para eles,
tenho algo para comer que vocês não conhecem. Aqui está a solução e está o problema. Será que nós conhecemos? O alimento de Jesus. Jesus, fisicamente e de forma material, ele não tinha comido nada, ele continuava com a sua forma física, mas ele estava se saciando de outra maneira. Tanto que o próprio texto do capítulo 4, se a gente caminhar, ele começa pedindo água, e até agora eu não encontrei nenhum versículo que ele tomou água. A conversa foi, fluiu, e só Deus sabe que hora que ele foi tomar água. Os discípulos foram buscar comida e ele disse: está resolvida a equação. Por quê? Porque eu tenho uma outra comida e o negócio já está acontecendo aqui. Então, queridos, o nosso paladar está relacionado ao nosso prazer e à nossa satisfação. E Jesus tem prazer em fazer o quê? A vontade do Pai. Vale um glória a Deus isso? Você entende isso? O prazer de Jesus, a satisfação de Jesus é fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que ninguém se perca. A vontade do Pai é salvar a humanidade. E Jesus está dizendo que ele estaria se alimentando disso. E aí ele dá uma outra senha para nós: olhem, porque tem alimento para todo mundo. Por quê? Porque os campos estão brancos para a ceifa. É o nosso paladar que talvez não está tão refinado assim. Eu lançaria uma pergunta para nós aqui nessa noite. Entre os seus sonhos, entre os seus objetivos de vida, aonde está posicionado o ganhar vidas para o reino? O quanto isso é mel, ou o quanto eu vou precisar viver algumas coisas amargas para entender a doçura do que Deus tem para a nossa vida? Aonde está elencado na sua vida o ganhar vidas para o reino? Para Jesus, esta era a pauta. Acima de tomar água ou se alimentar, ele viu uma mulher precisando, uma cidade precisando, e ele diz para os discípulos: é isso que eu vim fazer. Eu tenho uma comida para fazer, eu tenho um alimento que eu preciso. Isso sim é doce, isso sim é solução. Se a gente tentar matar a nossa fome, queridos, nessa terra, esquece. Mas se nós estivermos matando a nossa fome, saciando a glória de Deus, então com certeza estaremos saciados e realizados. Vamos se colocar em pé? O texto é poderoso, você pode continuar, porque no versículo 35 ele puxa a nossa orelha dizendo o seguinte: vocês não dizem que há 4 meses para a colheita? Em outras palavras, a gente conhece sobre comida terrena, a gente conhece sobre arroz, sobre trigo, sobre feijão, mas ele diz: abram os olhos, abram os olhos. Nos últimos dias Deus tem me levado a um nível que há muitos anos eu venho sonhando. Eu amo pregar aqui, estar ministrando para vocês, amo. E é lindo quando a gente faz o apelo e vem gente para frente aceitar Jesus, isso é maravilhoso. Mas sempre me incomoda e sempre me incomodou a falta de muitas vezes ganhar as pessoas aqui no individual. Eu já participei da célula do pastor Valdeci, ele sabe, sempre procurei levar gente na célula, sempre procurei levar pessoas, falar com pessoas, mas parece que faltava uma engrenagem, né? Faltava alguma coisa que não estava ainda ligando. E Deus tem feito algumas transformações com esses processos de casa de paz, aonde a gente faz vida na vida, aonde qualquer pessoa é um campo pronto, qualquer pessoa está ali. Isso tem me saciado e tem sido o mel de Deus para a minha vida. E às vezes a gente tem que passar por alguns amargos para voltar a dar valor nisso. O maior objetivo da igreja, queridos, é ganhar vidas para o reino. Eu gosto de usar a expressão vidas, porque às vezes a gente usa a expressão alma, parece que a gente está falando de uma coisa. Alma, o que é alma, né? É difícil de pensar. Vidas para o reino.
A gente precisa, queridos, entender que há uma oportunidade do nosso lado o tempo todo, o tempo todo. Estávamos voltando com alimentação agora esses dias do mercado, né, amor? E a Simone foi pelo outro elevador, eu fui por um, estava com o carrinho, e tinha uma senhora junto comigo. Aí não sei porquê, rapidamente ali, uma das perguntas que eu mais uso é: que igreja você frequenta? E por alguma razão essa conversa ela entrou. Ela falou: estou desviado, estou afastado e querendo voltar, eu preciso voltar. Simone, vem aqui pegar o telefone dela aqui, você vai vir na nossa célula, vamos fazer a casa de paz da sua casa. E começamos ali rapidamente. Do nada, assim, rapidamente a gente conseguiu ver um campo ali. Isso sacia, queridos, isso é mel, que coisa maravilhosa. Peguei um Uber ontem, aí quando cheguei, antes de chegar, começamos a falar de Jesus. E aí perguntei: eu estou afastado há um bom tempo, vai estar na hora de voltar, né? Me deu o telefone dele, diz ele que vai vir na minha célula, mora ali em Serra 7. Mas é natural, o campo está branco, Jesus já disse isso, está pronto. Só que às vezes a gente perdeu esse sabor. A gente está tão preocupado em conquistar, e a gente acha que talvez o maná, agora eu quero carne, agora eu quero queijo, agora eu quero... E a gente vai tentando e a fome continua. E essa fome é a mesma de Jesus. É a mesma de Jesus. Quer ser saciado? O exemplo é Jesus. Fazer a vontade do Pai. Ganhar vidas. E é sobre isso que eu quero orar aqui nessa noite. Eu tenho 4 orações aqui. E à medida que eu expô-las para vocês, você pode vir à frente. Você que ouviu alguma palavra e já quer vir, fique à vontade. Primeira oração: ter como meta de vida meu prazer e minha satisfação ser Deus, sua lei e sua palavra. A segunda oração: não desprezar ou pisar o mel. A terceira oração: aprender o caminho do amor, sem precisar o amargo para isso, né? E o quarto: seguir a dieta de Jesus, que nos alimenta, é ganhar vidas para o reino. Não tem picanha que supere isso, não tem costela, né? No sul a gente gosta mais de costela do que de picanha. Samuel gosta mais de picanha. Não tem picanha que se compara a ganhar uma vida, ver uma família. No futebol nós estamos já com umas 4, 5, 6 pessoas, se não estiver enganado, que nós estamos ali trabalhando. Uma delas já passou por uma transformação maravilhosa. A gente está ali. Tem mais um que está vindo. Por enquanto são 3 goleiros, os mais perto. Falei: Jesus, tem um negócio com goleiro, hein? Um deles estava aqui no domingo. Então nós estamos, queridos, com oportunidades em todos os lugares. Então eu quero chamar famintos para que venham à frente. Você entendeu a mensagem? Vem aqui, vamos orar juntos aqui nessa noite. Deus está aqui para devolver o primeiro amor. Deus está aqui para realinhar as nossas metas. Deus está aqui para dar sabor. Deus está aqui para evitar que a gente passe pelo amargo para aprender a valorizar o doce. O pastor Ari diz que ele tem uma técnica para você diminuir o açúcar no café. Você toma o primeiro gole amargo, primeiro talvez o segundo gole, depois você coloca só um pouquinho de açúcar, já vai ser muito melhor do que o amargo, né? Você toma primeiro o amargo, que aí qualquer coisinha fica doce. Só que geralmente a gente enche de açúcar, quem gosta, né? Enche de açúcar, aí você quer mais açúcar ainda. Às vezes a gente tem que deixar o amargo ali, saborear, para a gente aprender a valorizar, aprender a entender. Somos chamados com um propósito. E eu quero que você faça a sua oração com Deus agora. É você e o Pai. Vamos orar. Abra o seu coração. Veja onde o Espírito Santo te encontrou nessa mensagem. E veja o que Ele ministrou ao seu coração. E tenha certeza absoluta. Ele fala com um propósito. Se Ele falou, algo novo começa a partir de hoje. Fica atento. Fica atento, porque as oportunidades virão e virão o tempo todo. Reacenda essa chama. Continue a buscar os dons. Continue a buscar uma vida
avivada, a uma vida que fará diferença. Continue nesse propósito, continue entendendo para o que você foi chamado. Você é filha e filho de Deus e precisa viver isso no meio que você estiver, aonde você estiver. Como filho e como filho, Deus sempre vai colocar alguém precisando de você. Deus sempre vai colocar alguém precisando de você e de mim. Pai, nesta noite estamos nós aqui, Senhor, com uma palavra, Senhor, que há tanto a nos provocar aqui. Uma palavra, Senhor, aonde nos mostra que a gente por vezes perde o sabor e que por vezes precisamos de coisas amargas para reativar o sabor. Mas, Pai, nós queremos aqui, Senhor, dizer nesta noite que esta é uma noite aonde nós queremos, Senhor, um novo nível. Nós queremos sair daqui melhores ainda. Se quem sabe, Pai, o primeiro amor por alguma razão não está ativo, que esta seja uma noite que o Senhor nos traga a memória aonde foi que a gente deixou esfriar, e então, Senhor, venha todas as demais sentenças juntas, arrependimento e a prática das primeiras obras. Pai, nós queremos realinhar o nosso paladar ao seu, Senhor, sabendo, Senhor, o quanto o Senhor tem nos chamado para gerar vidas, para abençoar vidas, para levar vidas ao teu reino, Senhor. E a gente, Senhor, tem todos os dias muito mais corrido atrás de coisas, Pai, que parecem doce ao paladar, que parece que saciam, Senhor. No final estamos transformando pedras em pães, e não é esta a proposta, Senhor. O que nos sacia é a tua palavra, o que nos sacia é a tua vontade. Eu te peço, Senhor, aqui nessa noite, a começar em mim e a cada um de nós, Pai, abre os nossos olhos espirituais para que a gente veja que os campos estão brancos. Abra os nossos olhos para ver, Senhor, esta pessoa que está próxima de nós, esta pessoa, Senhor, que nos cumprimenta, que fala conosco, que a gente teve um contato, às vezes um contato rápido, seja no mercado, seja, Senhor, no condomínio, seja na vizinhança, seja no trabalho, sejam nas relações. Nos dá sabedoria, Pai, para a gente entrar com a tua palavra, para a gente anunciar o evangelho. Tira a timidez, dá ousadia, Senhor, enche do teu Espírito Santo, dando sabedoria e estratégia, que a gente possa ouvir aqui testemunhos extraordinários, dizendo, do nada começamos uma conversa, e possamos estar aqui vendo pessoas descendo, Senhor, esse tanque batismal, gente, Senhor, sendo gerada novamente e participando de célula, liderando célula, Senhor, abrindo casas de paz, Senhor, tudo isso para a glória do teu nome. Não é para nós, Senhor, mas é para ti, e é isso que nos sacia, Senhor, o teu reino e a tua palavra, Pai. Nem só de pão vivemos, mas vivemos da tua palavra se cumprindo em nossa vida e na vida daqueles, Senhor, que o Senhor coloca para alcançarmos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos ficar aqui mesmo, vamos orar encerrando. Só lembrando que nas 0 horas de sábado a gente começa a nossa torre de oração. Você ainda não escolheu o seu horário, 30 minutinhos para você orar ao Senhor. Estamos juntos aí nesta pegada de mais de Deus, né? De alcançar vidas, de ser mais sensível à voz do Senhor, mais obediente, mais prazer no Senhor. Leva-nos em paz, Pai, debaixo dos teus cuidados, da tua proteção. Obrigado por esta palavra, Senhor Deus. Que o Senhor esteja sobre cada um de nós, nos despertando mais para ti. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre você agora e sempre. Amém. O Senhor te abençoe até domingo de manhã, até nos encontrarmos no reino espiritual, na maratona, na torre de oração.